Nós não vamos ler todo o provérbio, tá? Nós vamos pensar alguns textos, alguns versículos para a nossa meditação. Enquanto eu me preparava para ministrar para vocês, o Senhor me deu um tema dentro deste capítulo 19 de Provérbios. É os benefícios do temor na integridade. Os benefícios do temor na integridade. E mesmo tendo Provérbios 19 todo, eu peguei ali, o Espírito me levou a pegar 2 versículos aonde eu vou me basear a minha exposição do livro nesta noite, que é o versículo 1 e o versículo 23. O versículo 1 diz assim: mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. E o versículo 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida, o que o possui é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. Então, nesses 2 versículos é onde eu vou me basear a minha exposição nessa noite. O tema é os benefícios, diga, os benefícios do temor na integridade. O versículo 23 está dizendo o temor do Senhor. E o versículo 1 diz na integridade. O rei Salomão, ele é reconhecido, como nós temos ouvido, como o homem mais sábio do mundo. Não adianta você orar e pedir a sabedoria de Salomão, porque está encerrada, está fechada na Bíblia. Diz que nunca houve um homem sábio como Salomão, nem haverá como ele. Agora você pode pedir sabedoria. Você pode pedir sabedoria para Deus te guiar, sabedoria para Deus, para você resolver os problemas, sabedoria para você fazer projetos. Agora, a sabedoria de Salomão não adianta pedir, que Deus não vai dar. Mas em Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele não lance em rosto, porque a sabedoria de Deus, a Bíblia diz que ela é diferente da sabedoria terrena. A sabedoria terrena, ela é animal, ela só traz confusão, ela só traz arrogância, ela só traz orgulho. Mas a sabedoria dos céus, ela edifica, ela trata, ela abençoa e ela prospera. Por isso o provérbio diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz danos. Segundo a tradição, Salomão ele jejuou durante 40 dias para receber de Deus a sabedoria e o entendimento. Ele fez um jejum de 40 dias. Pastor, onde é que está isso? Isso está num livro que chama-se Talmud ou Midrash, que são livros judeus, que é onde a tradição oral, a história oral vai sendo passada. Então diz lá que ele jejuou 40 dias para receber a sabedoria e o entendimento. Já está a dica. Quer sabedoria? Começa a jejuar. Além de pedir, rega com o jejum, porque aí você vai ser sábio. Quantas pessoas aqui for pedir para levantar a mão, muitas pessoas vão levantar a mão, que você estava para resolver algum problema, você fez um jejum e Deus te deu clareza, Deus te deu orientação, né? Você já passou por isso. Quem aqui já passou? Eu já passei. Olha aí, ó, Deus dando sabedoria. Então o jejum é a chave, né? Como diz o bispo, a oração ela bate a porta e o jejum ela arromba a porta, né? Ela mete o pé na porta do céu. Também, a Bíblia também revela que Deus concedeu esta sabedoria depois que ele fez um grande sacrifício. Olha, pedir, jejuar, e depois ele fez o quê? Sacrifícios. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: lá sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda da reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, na mesma noite que ele ofereceu os holocaustos, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas, que eu te dou.
Imagina Deus aparecendo depois que você planta uma oferta, depois que você faz o jejum, depois que você ora, depois que você fez um sacrifício, e Deus perguntar para você: pede-me o que tu deseja. Agora você já sabe o segredo, né? Você vai até pedir sabedoria, né? Mas se você não soubesse isso, o que você pediria? Salomão poderia ter pedido muitas coisas: matar os inimigos dele, da paz, da prosperidade, mas até no pedido ele já foi sábio. Me dê sabedoria para me governar esse povo, sabedoria para entrar e para sair, sabedoria para resolver os problemas da corte. E logo após, não passa nem um capítulo, ele já é provado se ele tem a sabedoria ou não, que é na decisão daquelas mulheres, né? Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Só aqui ele já teve 4.005 obras escritas. Agora, nós já descobrimos tudo isso, desde o primeiro dia. Agora, talvez, o que muitos não sabem, é que também Salomão, ele possuía 3 nomes. Sabia disso, pastor Marcelo? Ele tinha 3 nomes. Nós só conhecemos Salomão. Ele se chamava Sholomon, como diz em hebraico, Salomão. Ele também era conhecido como Ididia, ou Gedidia, que é o amigo de Deus, significa amigo de Deus. Ele era o Corel, ou seja, o Corel de Deus, aquele que acumulou sabedoria. Os 3 nomes estavam linkado à sabedoria. Salomão, homem de paz, Ididia, amigo de Deus, e aquele que acumulou sabedoria. E o livro de Provérbios, igualmente, se divide em 3 partes. 3 partes, ele tinha 3 nomes, e o provérbio se divide em 3 partes. Para você entender, do capítulo 1, do versículo 1 até capítulo 9, versículo 18, Salomão, ele fala da juventude do justo, filho de Davi, dos ensinamentos recebidos de seu pai, rei de Israel, e fala da fase do reinado, quando ele já tinha méritos próprios, até o dia que ele orou a Deus, fez o sacrifício, todos os méritos que ele tinha, que ele vivia nos méritos do pai dele. Vocês estão me entendendo? Ele vivia nos méritos de Davi, ele era o filho de Davi. Por isso que ele começa o livro dizendo o quê? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ali ele está falando de como ele aprendeu com o pai dele, de como ele aprendeu a governar, de como ele aprendeu os princípios da sabedoria com o pai dele. Do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 34, está escrito assim, onde temos os provérbios de Salomão, filho sábio. Capítulo 10, versículo 1 diz, provérbios de Salomão, filho sábio. Agora ele já está falando dele. Eu me tornei um filho sábio. Eu ouvi a voz do meu pai, eu ouvi a voz da minha mãe, e agora eu sou um filho sábio. Agora eu tenho sabedoria. No terceira parte do livro, que vai do capítulo 25, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 31. Esta parte são os provérbios de Salomão, cujos homens de Ezequias, rei de Judá, copiaram. Ali já não é mais Salomão falando diretamente. Quando Ezequias ele foi reconstruir o templo, e eles foram nas câmaras do templo, e ali eles descobriram muitos livros, e ali descobriu provérbios de Salomão. Então Ezequias falou assim, coloca junto com os outros livros que tem lá, senão nós não tínhamos descoberto. O que há por trás dessa divisão? Por que dividir o livro em 3 partes, e falar do início de Salomão como criança, depois de Salomão como rei, depois do final da vida dele? Explica-se que a primeira parte é uma alusão à sabedoria. Ele vai falar da sabedoria. Você vê que todos aqueles versículos tratam da sabedoria.
a sabedoria clamando nas praças, a sabedoria chamando as pessoas para ter entendimento com ela, a sabedoria sendo criada, a sabedoria que edifica o homem, a sabedoria que edifica o jovem, a sabedoria que edifica as casas, as famílias, né? A segunda parte, ela fala da ética, da moral e da conduta. Então nós já estamos na segunda parte, porque a segunda parte vai do capítulo 10 até o capítulo 24, e nós estamos nos 19. É por isso que esse versículo fala muito da moral, de como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve fazer negócios, de como a pessoa pode tratar com os outros. Então é da moral e da ética, né? Como você se comportar, como você se conduzir. E a terceira parte fala da própria Torá, ou seja, da própria Bíblia, da importância de estudar a Bíblia, da importância de ter conhecimento da palavra de Deus. E é incrível que pareça, Provérbios 19 traz 3 palavras-chave. Diga, 3 palavras-chave. Ele traz 3 palavras-chave para entender o capítulo. Quando você vai estudar a Bíblia e você nota que tem palavras que se repetem ou sinônimos dessas palavras, é sinal de que aquele assunto é o que permeia o capítulo ou permeia todo o livro. Então, quais as palavras que nós vamos encontrar hoje no capítulo 19? Você vai encontrar pobre, a palavra pobre repetida 5 vezes. Então, é sinal de que tem alguma coisa importante aqui, que pobre não é qualquer pobre. É um pobre especial, não é verdade? Não é qualquer pobre, é um pobre especial, né? Não é qualquer um, é um pobre mais elevado, vamos dizer assim. E se podemos dizer, eu não estou afirmando que é um sinônimo, podemos usar, como vocês dizem, tipo, né? O jovem gosta muito de usar isso, tipo aquilo. Para mim traduzir essa parte, quando eu estou conversando com o jovem, eu falei, tipo o que, menino? É isso ou não é isso? Então, a sexta palavra é tipo um sinônimo, escravo e servo. Não tá difícil, né? Porque eu nunca vi um escravo rico. Eu nunca vi um servo rico. O escravo é pobre de tudo, até da liberdade dele, né? né? Então, a sexta palavra é escravo ou servo. A segunda palavra que se repete nesse capítulo, esposa. 2 vezes. Então, tem algo importante ali. Tem algum recado para as esposas aqui nessa noite. Tem um recado para as mulheres nessa noite, né? E a terceira palavra é preguiça. Repete 2 vezes. Então, nós temos a primeira palavra repete 6 vezes, a segunda palavra repete 2 vezes, a terceira palavra também 2 vezes. Então tem algo importante nesse capítulo. Eu espero poder terminar hoje, né? Senão, só daqui a um ano que vem que a gente vai estudar de novo. O vocábulo hebraico ani significa pobre. Tanto o sentido de pobreza monetária, tá? O primeiro sentido da palavra ani é pobre no sentido de não ter dinheiro. Tem gente que fica triste comigo, fica aborrecido comigo, quando eu digo que eu sou um pobre próspero. Que isso? Misericórdia, eu não sou pobre não. Aí eu pergunto para a pessoa, você é rico? Você tem dinheiro sobrando na conta? Você tem carro do ano? Você pode sair daqui de Santos, agora sair daqui para São Paulo, agora lá no aeroporto, comprar uma passagem agora, para ir lá para Natal, e ver o pôr do sol na praia de Natal, e depois vir meio-dia, e ver o pôr do sol aqui, o nascer lá e o pôr aqui? Não. Então, você, monetariamente falando, somos pobres. Né? Então as pessoas falam, não, misericórdia, isso é maldição. Não é maldição não, irmão, é realidade. Agora nós não somos, é miserável. Porque eu digo, você tem casa? Não, pastor, minha casa é de aluguel. Eu falei, meu irmão, mas Deus não está te dando, abençoando você? Não está dando trabalho para você pagar o aluguel?
Amém ou não amém? Não reclama que você está pagando aluguel não, irmão, porque tem pessoas que nem condições para pagar aluguel têm. Né? Então as pessoas ficam assim meio chateadas, mas o primeiro sentido da palavra é essa. O segundo é pobre quanto de humildade. É o que Jesus fala. Bem-aventurado, feliz é aqueles que são pobres de espírito. Porque, irmão, pobre, tem muito pobre orgulhoso. Não tem? Tem pobre, eu já conheci pessoas que tinham posses, pessoas que tinham condições, eram um poço de humildade. E já conheci gente que não tinha nada, nem aonde cair vivo, porque cair morto ele cai em qualquer lugar, então não precisa de muita coisa. Dizia uma antiga discipuladora minha, bem no início da minha juventude, ela dizia assim: não, aonde não cai morto você tem, você não tem onde cair vivo, né? Então tem gente que não tem nem onde cair vivo, e ela tem aquele não come nem ovo, come bolacha e arrota caviar, né? Então não é esse sentido que nós vamos falar aqui. E o outro sentido que vamos usar é pobre de conhecimento, sem sabedoria, ignorante. Aí junto, o pobre orgulhoso, não tem conhecimento, até o vizinho vai embora dele, até o amigo deixa ele, até os parentes abandonam ele, que não aguenta. Mas vamos lá, vamos começar o pobre. Provérbios capítulo 19, versículo 1, diz assim na minha Bíblia. Você tem aí, abre aí. Ah, chegou. Ah, também. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O pobre que caminha em integridade é aquele que preferiu ficar pobre em vez de adquirir riqueza enganando os outros, ou à custa de outros. Esse é o pobre, a pessoa íntegra. O pobre que vive na sua integridade é isso. Ele abriu mão de ganhar vantagens, aquela propina que oferece lá no seu trabalho, aquela propina que já te ofereceram para fazer coisas ilícitas, e você diz não. Que é isso, cara? Você com esse dinheirinho a mais vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí você diz não, não quero, eu prefiro não ter. O perverso em seus lábios, aqui na minha diz perverso em seus lábios, do que o tolo que fala perversamente. É aquele que engana as pessoas a fim de chegar ao sucesso, ter dinheiro. O provérbio diz que esta pessoa é um tolo. Por que diz isso? Porque ele não terá sucesso em seus planos. Não adianta você querer enganar as pessoas para prosperar, porque você não vai ter sucesso. Uma hora vão descobrir a falcatrua que você fez, uma hora vai descobrir a sujeira que você está escondendo debaixo do tapete, né? Ah, pastor, mas já vi muitas pessoas prósperas e são perversas. Mas olha o que diz o versículo 29 do capítulo 19, que encerra aqui. Capítulo 19 abre falando o que pode acontecer, que a pessoa que faz isso, que deixa a sua integridade e vai adquirir coisas ilícitas, ele é um tolo e perverso. Porém o versículo 29 já diz: preparando estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Então Deus diz: eu vou te pegar. Está preparado um lugar. 1 João capítulo 2, versículo 17 diz o quê? Diz que este mundo passa, e todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 e 9 diz que aquele que tem ousura por riqueza, que procura o dinheiro a todo custo, vai só ter dor de cabeça, problema, vai se decepcionar. Então é melhor o pobre que caminha em sua integridade do que aquele que tem riqueza e é um tolo. Melhor um pobre que caminha em sua inocência que aquele que perverte seus lábios.
confiando em sua riqueza para cobrir as suas faltas. Então ele mente, ele adquire dinheiro e cobre os seus pecados, cobre as coisas erradas que ele fez. É melhor que o mundo inteiro veja a sua pobreza, enquanto você mantém a sua integridade interna. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ah, mas o meu amigo está se dando bem. Deixa ele se dar bem. Mantenha a sua integridade interna. Ou você se manter íntegro, porque você jamais vai chegar a se afligir. Você nunca vai ter aflição. Sabe aquele velho deitado que diz, né? O velho deitado que diz que é melhor deitar a minha cabeça tranquilo no meu travesseiro e dormir em paz. Não é verdade? É bom quando a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, sem saber, sem ter a culpa. Continuando, do que ser dominado por desejos nojentos, enquanto exibe sabedoria moral com seus lábios. E essas pessoas ainda exigem uma sabedoria moral, ainda colocam uma moral, né? Quer colocar uma moral nas pessoas, quer humilhar as pessoas, mas ele está fazendo coisas nojentas. Ele está ocultando o que se passa em seu coração, só desejo de prejudicar. Não queira ficar rico prejudicando as pessoas, não queira prosperar prejudicando as pessoas, enganando as pessoas, porque Deus vai pegar você. Provérbios capítulo 19, o versículo 4 agora. Nós vamos voltar, então nós estamos falando sobre pobre, pensamos os versículos. Diz assim no versículo 4: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Amado, tem um versículo, que eu não sei se você já leu, ou se é mais para frente, que diz assim: a riqueza do rico é um castelo forte, mas a pobreza do pobre é a sua própria ruína. A pessoa é tão pobre, mas tão pobre, que ela não faz nada para sair da pobreza. É a própria ruína. Aqui diz assim: os amigos de um rico são realmente amigos da riqueza. Ele não é amigo da pessoa, ele é amigo da riqueza daquela pessoa. Eles ligam-se a tal pessoa por causa de suas posses. Se ele perde sua riqueza, da mesma forma perde seus amigos. Se ele perdeu tudo, é só nós irmos para a mídia, né? Esses ricos, esses famosos, quando estão no auge, né, cheio de amigos, iates, viagem, é isso, aí o camarada teve um revés, aí depois aparece pedindo ajuda na imprensa. Aí eu pergunto: cadê os amigos? Cadê os amigos que estavam no iate? Cadê os amigos que estavam passeando, comendo churrasco? Sumiu, porque ele não era amigo daquela pessoa, era amigo do dinheiro. E infelizmente, irmão, tem pobre que ele vê o outro prosperando, ele já chega junto, né? Meu amigo está prosperando, está fazendo churrasco, vou comer churrasco, né? É pobre mesmo, pobre de mente, né? Infelizmente, a amizade é muitas vezes somente o amor a si próprio, que é dado em troca do benefício pessoal que se pode usufruir de uma pessoa. Então ele ama ele mesmo. Os amigos do rico não é amigo dele, é amigo da riqueza e ama eles mesmo. O que eu posso ter vantagem aqui? Aonde eu posso entrar? Eu posso, fulano de tal vai fazer uma festinha lá em Barcelona, e eu sou amigo e vai ter um avião fretado, né? Os entendedores entendam, um avião fretado. Hoje o pastor Seba não dá nem para fretar o carro, porque se colocar mais de 3 no carro, talvez o bichinho não suba o morro. Então ninguém vai, mas a minha Mercedes cabe 50, e mais uns 20 em pé, só tem que pagar R$3,95, R$4,95, está convidado, né? Mas olha que diz:
Mas o pobre é separado até de seus amigos. O amigo do pobre o abandona. Isso nos leva ao nível da pobreza intelectual, a ignorância, ou como dizem por aí, pobres de espírito, que a colocação está errada, né? Mas é para entender que a pessoa é tão pobre que até o espírito dela é pobre. Olha o nível da pobreza. Pobre de mente, é um ignorante, e o espírito dele não evolui. Sabe aquela pessoa que não evolui? Ela é a mesma coisa. Você encontra a mesma história, é a mesma vida. Essas pessoas perdem até o amigo pobre que ele tem. Sabia, pastor? Até o amigo que está na mesma condição que ele, de situação monetária, ele também perde. Porque aquele amigo começa a pensar, eu quero evoluir, eu vou evoluir, mas aquele outro só quer puxar ele para baixo, só quer deixar ele naquele cantinho, puxar ele para a derrota. Até isso eles perdem. Provérbios 19, versículo 7, fala de novo de pobre, e aqui o negócio fica feio. 19, versículo 7, diz assim: o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procurem para pedir-lhes ajuda, não os encontrem em lugar nenhum. Viu que nós falamos de pobreza monetária, e já vimos o versículo que fala de pobreza intelectual. A pessoa que é pobre intelectual, a pessoa que é ignorante, que ela é pobre, vocês estão me entendendo? Que ela é pobre, até de espírito dele é pobre, aquela pessoa que não evolui, até as pessoas deixam ela. Por isso que Deus está nos chamando para evoluir. É momento de evoluir, é momento de ter sabedoria, porque condição financeira não impede de você ter sabedoria, de você ter conhecimento. Diz assim, ó: quando um homem perde sua riqueza, os amigos dos bons momentos desertam dele. Aqueles amigos, ele se tornou pobre, então os amigos deixam. Mas se ele acabar, o hebraico tem uma palavra, chama-se rash. Rash significa abjeto. E abjeto, ele tem um sinônimo de quê? Desprezível, baixo, vergonhoso, vil, indigno, ignóbil, infame, reles, torpe, execrável, desprezável, odioso, abominável, imundo, repugnante, repulsível, repelente, ignominioso, miserável, canalha, tratante. Quando o pobre se torna tudo isso, mesmo os seus mais chegados parentes o deixam, cai fora. Porém, desesperadamente, ele continua a se vangloriar que ele ainda são seus amigos. Você já encontrou pessoas que você olha para a cara dele, o cara está numa miséria total, aí ele já desceu da pobreza, ele era rico, ficou pobre, e aí desceu para a miséria. Aí ele fala assim: ah, você conhece fulano? Vou dar um exemplo aqui, pastor Marcelo, você conhece o Jefferson? Marcelo, conheço. Aí ele fala assim: é meu amigo, rapaz. Não é assim? Já encontraram pessoas assim? Ah, fulano de tal, é meu amigo, ele está na miséria, até os parentes já não querem mais ele, mas ele vive se gabando, ele é meu amigo. Então cuidado. Provérbios 19, versículo 10, continua falando da pobreza. Não fica bem ao tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Ah, pastor, mas ele não é pobre, está falando servo. Eu falei para vocês que isso é o sinônimo da palavra pobre. Então diz que o prazer não lhe convém, ou seja, não fica bem ao tolo, ao idiota, ao que não tem sabedoria, viver aonde? No luxo. Pois quando um tolo se diverte, ele está agarrando sua insensatez.
ele tem falta de juízo, ausência de prudência, que muitas das vezes essa falta de prudência lhe custa muito caro. O tolo, amado, até para se divertir, ele faz a coisa errada. A pessoa que não tem sabedoria, ele faz coisa errada, até quando se diverte. Sabe aquela pessoa que faz uma brincadeira e machuca o outro, se lasca? Vai pegar a moto de não sei quantos R$ 1.000 para dar uma coisa, e pá, acaba com a moto, acaba com a bicicleta, acaba com isso e com aquilo outro. Vai dar um mortal, né? Vai dar uma pirueta na sala do colega e bate naquela televisão 305 polegadas. Porque o tolo, até quando ele se diverte, ele causa problema. E o que quer dizer isso? A razão pela qual, muito menos, um escravo governa príncipes. Então, se um tolo não tem como viver no luxo, o escravo não tem como dominar o príncipe. É que ele converterá os príncipes a comportarem de acordo com o traço de caráter corrupto que ele adquiriu na escravidão. Um escravo, quando ele vai governar um príncipe, ele vai contaminar a vida do príncipe. E ele vai trazer o príncipe para o patamar dele. Governar dá mais poder do que prazer, sabia? Uma vez que o prazer é prejudicial, dado àqueles que não merecem. Tem pessoas que não merecem luxo. O tolo não merece luxo. O pobre de mente, o pobre de espírito, não merece prazer, não merece luxo. Por quê? Porque ele não sabe utilizar isso. E se você colocar uma pessoa de pensamentos nobres, para ser comandada com uma pessoa de pensamento pequeno, você vai atrasar. Você já viu isso dentro de empresa? Você tinha aquele cara que era, nossa, o cara é muito bom, rapaz. Aí vem o Zé, com todo respeito, não vou nem usar essa expressão, né? Vem o X, né? Vem o X, que, meu Deus do céu, é aquele cara que não dá para ser nada. Aí toma o lugar lá. Aí ele começa a fazer tudo errado. As pessoas que têm sabedoria, as pessoas que têm inteligência, as pessoas que sabem fazer as coisas começam a ficar o quê? Revoltada, chateada, porque eles não têm condições. O tolo ignora o seu real conhecimento de moralidade em benefício do prazer físico. Esse prazer coloca a sua alma, que deveria governar o seu corpo, à mercê, na mira desse prazer. Essa inversão de ordem natural é mostrada para a metáfora do escravo dominando o príncipe. Nunca um escravo vai dominar um príncipe. Não tem como. Porque se um escravo é colocado no poder, ele faz bagunça. E para os bons entendedores, quem tem entendimento, entenda. Foram 16 anos de bagunça. Porque tolos, pobres, foram colocados em uma posição e não souberam administrar. Então temos que ter, vocês entenderam o que eu falei. Não é verdade? E se repetiu agora com os Mordecais. Mordecai, vocês sabem quem foi? Foi o tio de Esther. Foi colocado uma Esther no poder. Foi colocado uma Esther no poder. E muitos Mordecais foram colocados juntos do marido de Esther. Quem entende, tem entendimento, entenda. E o que fizeram? Besteira. Vocês viram nas mídias, fizeram besteira. Eu acredito que ele chegou, né, que o Assuero do nosso país chegou para a Esther do nosso país e disse assim: está vendo o que o seu povo está fazendo? Era preciso, irmão, que os Mordecais se levantassem para estar do lado de Esther.
Mas como muitos são tolos, estão fazendo a mesma coisa que os tolos fizeram lá no passado. Então, um escravo não pode dominar um príncipe. Provérbios 19, 7. Perdão, 19, 17. Perdão, meninos. Perdão, eu comi um número aqui. Provérbios 19, 17 diz: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele recompensará. Esse foi o versículo-chave de hoje, né? Que as redes sociais lançaram e vocês replicaram. Quando um homem dá a um pobre, graciosamente, não esperando retorno, é como se ele emprestasse a Yahvé. Vocês já ouviram isso da sua mamãe, vocês já ouviram isso da sua vovó, da sua bisavó, que se tornou um provérbio bíblico, que se tornou popular. Quem dá aos pobres, menino, empresta a Deus. Aí você fala: mãe, vó, a gente não tem nem para nós, a senhora vai dar para fulano. Filho, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Eu ouvia da minha avó, e nem sabia, depois que eu vou descobrir que isso é bíblico. Então, quando um homem, uma pessoa, ele ajuda uma pessoa monetariamente desprovida, o pobre, ele está emprestando a Yahvé, e a Yahvé vai te dar de volta. Então, ele, Deus, não somente reembolsa um empréstimo, mas ele vê o amor que este homem fez, e lhe dá mais amor. Alguém vai amar a vida deste homem como ele amou a vida do pobre, porque não adianta também, irmão, só dar. Paulo diz: se eu não tiver amor, eu posso dar toda a minha roupa, eu posso dar todo o meu dinheiro, mas se eu não tiver amor, olha bem, olhe para cá, não ajude o pobre por ajudar, você o ama, você se identificou com a causa dele. Muitas vezes você não ter, naquele momento, situação financeira, monetária, mas se você olha para aquela pessoa e fala assim: Senhor, tira ele dessa situação. Eu não tenho, Senhor, mas tira ele dessa situação. Eu digo para você que só por esta oração você vai ser abençoado. Os sábios judeus dizem que quando nós fazemos esta oração, você manda uma energia para cima, e essa energia bate no trono de Hashem, no trono de Deus, e ela desce em forma de bênção para você. Agora, irmãos, ninguém não é tão pobre que não possa dar um prato de comida a um pobre. Tem gente que diz, tem cristão, que eu fico assim, abismado. Tem crente que diz assim: que é isso, pastor, não tenho nem para mim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, a gente estava falando de ajudar, uma pessoa falou: eu não tenho nem para mim. Eu falei: então você precisa aceitar Jesus. Porque quem é de Jesus tem para ele e tem para dar para o outro. Não é que ele vai dar 10 cestas básicas, mas ele pode dar 1 quilo de arroz, ele pode dar 1 quilo de feijão. E outra coisa também, queridos, eita que cheguei agora eu vou descer. Pastor prega aqui, pastor Jefferson, eu vou usar o pastor Jefferson. Bom quando... O pastor Jefferson. Aí o pastor Jefferson prega aqui: quem pode dar uma oferta de R$153? Depois eu vou dar um mistério do que é R$153, né, Lucas? Só o Lucas sabe. Quem pode dar uma oferta de R$153? Porque Deus vai abrir a porta para você, Deus vai fazer isso por você. Aí muita gente, vamos lá. Agora, ele não tem coragem de pegar R$153 e dar na vida do Marcos, porque ele acha que Deus não vai abençoar. O Marcos disse assim, ele está aceitando. Ele disse que não está aceitando mensagem, mas Pix ele aceita. Então ele acha que Deus não vai abençoar a vida dele, porque ele colocou na vida do Marcos. Como? É oferta. Eu estou dando, eu estou ajudando. Então a Bíblia diz: quem trata bem ao pobre, quem ajuda, empresta a Deus. Então, uma vez, eu estava no meu escritório, lá na Constituição,
E teve um irmãozinho que chegou e perguntou para mim: pastor, o senhor precisa de dinheiro? Eu falei: irmão, quem não precisa, né? Se eu disser que não precisa, misericórdia. Aí ele rodeou, era até um seminarista, rodeou. Pastor, o senhor quer dinheiro? Eu falei: irmão, eu quero, eu preciso e eu quero. Aí ele pegou assim, estava com o bolso de camisa, ele chegou aqui e colocou no meu bolso. E saiu. Quando depois que saiu, eu fui ver, tinha uma onça no meu bolso. Olha. É o único jeito que a onça pode ficar perto de você, quando ela pode ficar na sua carteira. E quando eu cheguei, eu saí dali, eu falei: Deus, eu vou plantar. Tu dá semente ao semeador. Coloquei no envelope e já fui para plantar. E Deus falou: não. Você vai semear na vida do irmão X. Falei: amém, Senhor. E está aqui, irmão, para você. E depois aquele irmão falou que ele estava precisando daquela quantia. Olha como é que Deus trabalha. E eu recebi depois, irmão, muito mais, recebi em dobro. No final daquela semana, alguém estava me devendo R$150, chegou e me pagou. Eu não coloquei no altar, eu coloquei na vida do irmão. Ah, pastor, tem que explicar, né? Olha, pastor, bispo Palarone, pastor Sebastião pregou que a gente não pode, que a gente não deve plantar no altar, mas na vida do irmão. Primeiro na minha, então, tá? Né? Você tem que plantar no altar, mas lembre-se, quando você ajuda uma pessoa, Deus vai trazer recompensa para você. Vocês entenderam? Então, quando eu estou ajudando o pobre, mas eu tenho que ajudar com amor. É com amor. A caridade do homem, olha bem, irmão, Deus me mostrou, a caridade do homem é mera devolução do que Deus lhe emprestou para esse propósito. Tudo que você tem é emprestado por Deus. Tudo que Deus tem para aqui, a sua saúde é emprestada por Deus, a sua prosperidade é emprestada por Deus, o seu salário mensal é emprestado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz no livro de Deuteronômio: quando vocês entrarem na terra, não vá dizer que a capacidade de vocês fez isso, que vocês começarem a prosperar, que vocês começarem a ter bens materiais, vocês vão dizer: não, é a minha inteligência, é a minha sabedoria. Aí Deus diz assim: foi eu que dei sabedoria para vocês. Eu vou contar outro testemunho do irmão sobre sabedoria que Deus empresta. Eu estava conversando com esse irmão começou a falar: não, porque eu fui lá, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu aquilo outro. De repente me subiu uma ira santa, eu falei: para! Você não tem nada, você não é nada, você só está nesse lugar porque Deus te colocou. Você passava a prova naquele outro lugar, e Deus te colocou aqui, porque Ele provou você lá e você passou. Então fique debaixo da sabedoria de Deus, fique debaixo da dependência de Deus, amém? Provérbios 19:22, eu termino. 22, o que se deseja ver no homem é amor perene, melhor é ser pobre do que mentiroso. O traço principal do caráter que atrai numa pessoa é a sua benevolência, ou seja, sua boa vontade em relação a outra pessoa, sua bondade. O pobre, ele não promete presentes, e daí ele não desaponta ninguém. O pobre não promete nada para ninguém, então ele não desaponta ninguém. Mas você já foi desapontado por pessoas que tinham e te prometeram e não cumpriram? Irmão, eu tenho uma coisa comigo: se você quer fazer alguma coisa por mim, faça, mas não prometa, porque se prometer você vai ter que cumprir. O próprio Provérbios diz que promessa adiada é aflição de coração, na minha interpretação, mais ou menos que você já leu. Quando alguém promete e não cumpre, você fica triste, você fica aborrecido, você fica chateado, você coloca a esperança. Já o pobre não, ele não promete nada. A bondade que um homem faz fica estampada em sua personalidade e marca seu caráter.
Você conhece pessoas bondosas, e essa bondade faz dela caráter, né? Quando fala assim, olha a pastora Cláudia, Cláudia é uma mulher bondosa de coração, ainda até indica, né? Vai lá, conversa com ela, eu não posso te ajudar agora, mas ela pode te ajudar, porque marca, a bondade que nós exercemos com os homens, né, é uma marca em nosso caráter. Um mentiroso, por outro lado, que promete benevolência, mas não realiza, é pior do que o pobre. Pior do que o pobre. Irmão, você não deve ficar assim, triste, eu não posso ajudar fulano. Não, irmãos. Mas se você já orou por aquela pessoa, Deus já está vendo a disposição do seu coração. Porque tem pessoas, o mentiroso, irmão, o homem pobre pode realmente, o pobre pode realmente ter um espírito generoso. Ele até tem um espírito generoso, mas ele não tem como praticar sua generosidade. Ele tem um coração bom, ele quer ajudar, mas ele não tem como praticar sua generosidade. E aqui eu falo, se você tem esse coração e você não tem, peça a Deus sabedoria de como você colocar em ação, porque Deus vai mostrar pessoas para você. Quando você sabe qual é ser servo de todos os irmãos, irmão? Quando você pega a vergonha da pessoa e vai até aquele que pode e pede por ela. Amém? Quando você é servo de todos os irmãos, fulano de tal está precisando, eu não tenho, mas eu sei que cicrano tem. Eu sei que ela não tem coragem de ir lá porque ela tem vergonha, eu vou assumir a vergonha dela. Eu vou colocar a capa da vergonha dela e vou até lá. Eu posso levar, o não eu já tenho, o sim será bênção. E aquela pessoa não ficou sabendo de nada e você chega, está aqui fulano, consegui para você, cicrano me ajudou, cicrano te ajudou, amém? Né? Agora, o mentiroso não deseja ser generoso. Pessoas que vivem prometendo, não cumpre, ele não quer ser generoso com ninguém, como nem confiável ele é. Olha, é pior do que o pobre, ele não quer e também ninguém confia nele. Mas a irmã vai fazer, filho. Fulano disse que vai fazer, desiste, irmão, vamos partir para outra que não dá não. Então nós vimos aí o pobre, agora nós temos a mulher. Lembra que é a segunda palavra que repete duas vezes? Calma, pastor Jefferson, pastor Marcelo, Lucas, Marquinhos, quando sair daqui, irmão Nelson, por favor, me ajude, tá? A mulher, Provérbios 19. Vamos começar com essa, só tem duas, só é citada duas vezes nesse versículo, irmão, já foi mais citados, né? Não é esse. Vamos lá que eu marquei aqui. Espera aí que eu já vou encontrar. Provérbios 19:13, irmão. Perdão, 19:13. 19:13. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Neste versículo, eu vou só ler, não vou nem explicar. Segue. Neste versículo, a mulher que vive fazendo contendas é pior que um filho tolo. Pior do que um tolo. Veja aqui, o fato de um pai andar sempre triste por causa da sina de ter um filho tolo, é causa da calamidade do pai. Ou seja, o filho tolo é a causa da sua desgraça pública. Aquele filho humilhou o pai dele, jogou o nome do pai dele na lama. Agora note que assim como as goteiras perturbam e expulsam os moradores de uma casa, assim também a má esposa. Você quer morar numa casa cheia de goteira? Você procura se mudar, né? Assim é a má esposa. Uma esposa briguenta, uma esposa birrenta,
o marido vai querer sair de casa, vai ficar mula. Uma esposa que tem um gênio difícil, que se irrita com muita facilidade, ou se enraivece muito fácil, é pior que um filho tolo, porque as contendas com a esposa afastam o marido de casa, quando o filho tolo não faz. O filho tolo não faz o pai sair de casa, o pai passa vergonha, mas não vai embora. Opa, me denunciou, né? Mas não vai embora. Só que o marido de uma mulher birrenta, briguenta, ele some, tem uma hora que ele não vai aguentar. Essa imagem também da goteira, irmãos, tem a ver com as goteiras, com as gotas da goteira. Como? Que cai cada uma seguindo a outra de perto, né? Já vem, parece que ela está expulsando, aqui vem já está expulsando a outra, aqui vem já está expulsando a outra. Então, cuidado, a mulher. Agora, Deus arranja, Salomão arranja a mulher, olha aqui, ó, versículo 14, o que diz? Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Amém? As mulheres digam amém. Vou repetir, as esposas prudentes vêm do Senhor. E vocês dizem, mulheres diz? Amém. E os homens diz, glória a Deus. Esposa prudente. A prudência é característica de quem se comporta. Olha bem, uma esposa prudente é característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, em que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação, calma. Porém, uma esposa prudente procede de quem? Procede de quem a esposa prudente? Do Senhor, ou como tem no original, né? Vem de Yahvé. Se você, homem, não tem uma esposa prudente, a culpa é sua. As mulheres gostaram agora, né? Apesar que só eu ia apanhar, não. Se você, homem, não tem uma esposa prudente, a culpa é sua, que não soube investigar na fase da corte ou do noivado. Ficou só olhando os atributos, né? Os atributos físicos, se beijava bem, deu até uma manipulada na corte que é para experimentar o beijo, né? Então, nessa fase, não investiguei, descobri agora. O que faço, pastor? Vou dizer a resposta. Agora você é culpado duplamente, pois não está pagando o preço por ela em oração, a fim de que o Espírito Santo a transforme na mulher que Deus quer que ela seja. Se ela ainda não é prudente, e você não percebeu isso no casamento, e casou, e agora descobriu, você é culpado duplamente, porque você agora só está reclamando, e não está colocando o seu joelho no chão, porque a Bíblia diz, lá no livro de Efésios, que nós maridos temos que ser como Cristo, que se sacrifica pela igreja. Aí o homem não levanta para orar, o homem não jejua pela mulher, o homem não profetiza na vida da mulher, o homem não abençoa a mulher, e quer que a mulher seja prudente. Aplaude. Os homens não aplaudiram. Vou fazer uma cena aqui. Por que não aplaudiu? Né? Aí quer que a mulher seja prudente, mas não paga o preço por ela. Porque quem vai gerar a mulher prudente, quem é? O Senhor vai gerar. Só que o homem tem que pagar o preço, o homem colabora. Não é eu, tá? É Yahvé. Agora, mulher, você também tem que fazer a sua parte, né, minha querida? Tem que praticar o que as escrituras dizem a seu respeito. Vai orar, estudar a palavra,
vai se espelhar em bons exemplos. Clama pela sabedoria. Porque agora nós invertemos. Se este marido é um goiaba, é um banana, você sabia. Você sabia. Você sabia que ele era um goiaba, você sabia que ele era um banana. Você sabia que ele era preguiçoso e você quis casar com ele. Agora, minha querida, vai fazer o que a Bíblia diz, vai orar e vai dar testemunho de vida cristã para ele. Aleluia! Porque olha o que diz Provérbios no versículo 8, aí, 19:8. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. Adquirindo um coração autodisciplinado ou um bom senso, ele alcança o sucesso espiritual, alcança o sucesso financeiro, alcança o sucesso conjugal e alcança o sucesso da família. O intelecto de uma pessoa, ou seja, seu coração, o seu bom senso, representa a vida de sua alma, ou seja, uma vida abundante, como disse Jesus em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se você não está tendo vida em abundância no seu casamento, se não está tendo vida abundante em sua família, falta sabedoria para você. Deve-se guardar o entendimento, com a intenção de cumprir os mandamentos e praticar boas ações. Amar a sua própria alma, diz o versículo, significa dominar o centro emocional de sua personalidade. É uma mulher birrenta? Domina a sua língua. Você não é prudente, sua mulher não é prudente, vai dominá-la na oração. Não adianta dar supapo nela não, porque não vai adiantar nada, dá supapo na oração. Né? De modo que possa governar seus impulsos, seus desejos, paixões de acordo com a lei moral. Lembra que nós estamos na segunda parte? A lei moral. Esse autodomínio é alcançado pelo emprego da mente racional, que pensa, contemplando o certo ou o errado. Assim você vai cumprir Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Isso vale para os filhos. Veja o versículo 26 de Provérbios 19. Isso vale para os filhos. Nós falamos da esposa, falamos do marido, também vale para os filhos esse versículo 8. Do Provérbios 26 diz: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Na King James diz assim: aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Afligir o pai. Quando você, filho ou filha, não obedece ao mandamento e às ordens de sua casa, colocada por seu pai, você está causando angústia, preocupação, tristeza ocasionada por sua má conduta, ansiedade, sofrimento causado pelo desgosto de você ser um rebelde sem causa. Tem filho que está dentro de casa rebelde sem causa. Ele não tem motivo para estar revoltado dentro de casa. Dá patada no pai, dá patada na mãe, começa a fazer coisa errada, né? E a parte diz: expulsa a sua mãe. Com toda sinceridade, o que dizem os pais, as mães, quando um filho não está se comportando bem? O que os pais, ou um pai, diz à mãe, quando um filho não está se comportando bem? Ou uma filha? Oi? Isso mesmo. Você não está educando bem o seu filho. Você não deu educação bem à sua filha. Agora vamos lá. Em alguns casos, amados, há o divórcio. Porque a mãe começa a tão encobrir o filho nas suas maldades, que o homem vai embora.
Então esse filho, ele afligiu o pai, ele levou o pai à vergonha pública e expulsou a mãe dele de casa. Então, neste caso, perante o Senhor, o filho vai ser responsável por ambos: o divórcio da mãe e a despesa financeira do pai. Mas você pode expulsar a sua mãe de suas escolhas na vida também, não ouvindo os seus conselhos. Com isso, você vai experimentar desgosto e sofrimento, e muitas das vezes terá a vida ceifada na terra muito jovem. Por que muitos adolescentes estão morrendo hoje? Por que você acha que muitos adolescentes estão morrendo nas drogas, morrendo no crime? Por quê? Porque não ouviram papai e mamãe. Não ouviram o pai, não ouviram a mãe. Ah, mãe, tu é um velho. Eu chamo meu pai de velho. É um carinhoso, eu falo, meu velho. Mas é carinhoso, mas tem gente que usa com desprezo, para humilhar. Meu querido, o mandamento honrar pai e mãe é o 5º mandamento. Ele está na mesma posição de Deus. Ah, mas meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não importa, ele te deu a vida. Porque Deus colaborou com seu pai e sua mamãe para criar o seu corpo, para depois Deus te dar vida. É por isso que ele colocou no 5º mandamento. Você pode ter N motivos, N coisas, mas quando você maltrata o seu pai, despreza o seu pai, você está pecando contra a própria pessoa de Deus, tá? E Efésios 6, versículo 1 diz o quê? Honra o teu pai e tua mãe. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Preguiça, para nós terminarmos. Agora vamos terminar. Vocês disseram A naquela hora, mas não foi naquela hora. Agora eu deveria ter dito A. Aí ele falou assim, não vou dizer mais A, porque eu falei A, ele continuou. A preguiça. O que que diz? Nós já vimos a pobreza, vimos a mulher, e agora no versículo, no provérbio passado, nós vimos que o preguiçoso é o quê? É fumaça nos olhos, vinagre nos dentes. É, meu irmão, misericórdia, pessoa preguiçosa é uma tristeza. Provérbios capítulo 19, nós vamos ler o versículo 15, primeiro, e depois o 24, apareceu o 15. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. O 24, o preguiçoso põe a mão no prato, e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Na minha Bíblia diz que o preguiçoso põe a mão no seio. É isso, ó. Se você tem essa versão, é assim, ó. Põe a mão aqui na camisa no seio, fica olhando para o prato. O rei Salomão exagera quando ele fala da preguiça, descrevendo o preguiçoso como enfiando a mão num prato para tirar a comida e sem ânimo de levar à boca. Ele faz isso para mostrar até onde a preguiça coloca em perigo a sobrevivência de um indivíduo. Sua sobrevivência, irmão, está em perigo. O preguiçoso é aquela pessoa, né, que está na rede e pergunta para a mãe, vou usar um sotaque, mãinha, tem soro antiofídico? Ela, tem, por quê, meu filho? Você foi mordido de cobra? E o cara está deitado na rede. Não, é que ela está vindo lá no fundo do quintal. É uma desgraça. Preguiçoso é isso, irmão. Ele vê o perigo, está em perigo, mas ele não se movimenta, não sai dali. Isso aplica-se a aspectos físicos, como o ganho de um sustento. Assim como relaciona-se aos aspectos espirituais, como vida de oração. Tem gente que é preguiçosa espiritualmente. Sabia disso? Um dia eu estava orando e falei, Senhor, eu quero expulsar 3 demônios da minha vida. E eu falei, se eu cair, alguém vai chegar aqui e vai me encontrar.
Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor expulse da minha mente se tiver espírito da preguiça intelectual, espírito da preguiça espiritual e espírito da preguiça física. Eu estou tentando vencer ela, que é para fazer exercício. Porque, irmão, eu só estou pensando na dor, irmão. Eu fui ajudar com bom coração um amigo, e o prédio que onde eu fui ajudar ele, só tinha 4 lances de escada. Irmão, no outro dia, e eu falei, Senhor, ainda estou pensando em fazer academia, eu vou fazer o quê? Vou morrer. E eu preciso, 50, já estou com 50, nunca fiz exercício, precisa, porque vai chegando, né? Vai ficando tudo fácil, né? E também se refere à sabedoria, que pode ser aprendida, mas a pessoa é muito preguiçosa para dedicar-se ao estudo. Por que jovem abandona a escola? Eu não tive condições. Não, você é preguiçoso. Desculpa. Jovem que abandonou a escola é preguiçoso. E você acha que você vai chegar aonde, meu filho? Vai chegar aonde sem estudo, sem faculdade? Daqui uns dias, faculdade vai ser um ensino médio. E só vai ter concorrência no mercado, só vai ter porta de mercado quem tiver PhD, quem tiver doutorado. Hoje tem emprego dos mais fáceis, que você precisa ter o ensino médio completo. Então a pessoa tem preguiça intelectual, a pessoa tem preguiça espiritual e a pessoa tem preguiça física. E a Salomão diz que a pessoa que age desse jeito, ele está colocando a sua vida em perigo. Expulsa, põe a mão na sua cabeça. Se não tiver, se está te rondando a preguiça. Se está te rondando, você, pastor, eu não tenho preguiça, mas se ela estiver te rondando, já expulsa. Põe a mão na sua boca. Senhor, expulsa a preguiça intelectual, espiritual e física. Senhor, eu preciso fazer caminhada. Eu preciso jogar bola. Eu preciso fazer academia. Ajuda aí, Senhor. Expulsa o demônio. Então manda ele embora, irmão. Deixa a preguiça de fora. Fique de pé para nós concluirmos e orarmos por sabedoria. Aí a pessoa fala assim: eu subi, não subo mais na balança. Vamos expulsar o demônio da preguiça. É sério, irmão. Tem muita gente dependendo de milagre. Eu quero milagre. Irmão, não vamos pedir milagres, não. Vamos fazer o milagre. Vamos trabalhar. Vamos pedir sabedoria. Se você quer um milagre, peça sabedoria. Sim, pastor, mas tem casos que vai ter que ser um milagre mesmo. Vai ter casos que vai ter que ser um milagre. Mas não vamos pedir milagre, vamos fazer o milagre. Devemos buscar a nossa integridade moral acima de qualquer vantagem material, irmãos. Mesmo que para isso venha levar uma vida simples. Contudo, o não ter bens material não implica em sermos pobres intelectuais. O amor deve estar expresso em nossos atos de bondade. Assim Deus nos dará grandes recompensas. Vamos viver a vida comum do lar como esposo, esposa, filhos, cumprindo os nossos deveres, buscando a sabedoria para resolver qualquer conflito que surgir a fim de edificar a nossa casa. Não vamos ficar dependentes de milagres, mas façamos o milagre acontecer ao lutarmos por nossos sonhos e conquistas. O trabalho esforçado, excelente, ele traz sucesso. Eu estou precisando de dinheiro, irmão. Faz bolo e vai vender, faz cocada e vai vender, vende trufa. Uma vez eu parei no semáforo e veio um rapaz vendendo bala, e ele falou por que estava vendendo bala. Ele estava vendendo bala para pagar a mensalidade da faculdade dele, que ele te perdia o emprego. Ele podia dizer: perdi o emprego, vou trancar a faculdade. Mas o que ele fez? Foi vender bala.
para pagar a faculdade dele. Aí eu perguntei, qual é a sua faculdade? Ele falou, medicina. Olha, medicina. Estava vendendo bala. Agora você levanta a 1h. 1h. E olha e fala assim, já está tarde, daqui a pouco é 18 horas, eu vou ficar quieta aqui. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha. Se você está trabalhando honestamente, não é vergonha. Mas o que vão pensar de mim? Se preocupa se você perder a sua integridade e começar a roubar, aí vão pensar. Mas se você está trabalhando honestamente, e se você está fazendo a coisa com excelência, Deus vai honrar você. O temor a Yahvé é o princípio da sabedoria, irmão. Em guardando os seus mandamentos, nós seremos abençoados na terra. E muitos serão atraídos à fé evangélica e apostólica, tornando-se filhos de Deus em Jesus. E nós estaremos preparando pessoas para o reino de Deus. Mensagem de evangelista sempre tem que ter, mesmo em Provérbios, a gente, não sei como a gente encaixa evangelismo. Nós vamos adorar, e logo após nós vamos orar por sabedoria. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, adore ao Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exército se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.